Boa noite, bom dia e boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Essa é a Cássio FX82MS. Vou fazer um breve vídeo sobre a operação dessa máquina, os botões que nós vamos precisar utilizar para cálculo técnico. Tá? Não vai ser explicado todas as funcionalidades, porque isso levaria muito tempo. Bom, vamos começar pelo principal. Por exemplo, nós precisamos ligar a máquina, óbvio, né, nesse botão aqui. Depois tem uma regulagem de contraste, tá? Por exemplo, nós vamos em primeiro lugar, ó, nós temos os seguintes botões aqui que são importantes serem visualizados. Eu vou usar uma caneta amarela para fazer contraste. O único problema dessa calculadora, eu considero, é essa cor muito escura, ela podia ser um pouco mais clara, tá? Para ter mais contraste. Então a gente tem essa tecla aqui importante, que é o Shift, Alpha, Mode Clear, né? São duas funções aqui nessas teclas. Estocagem RCL, tecla de notação científica ou tecla de engenharia. Ok? Os parênteses, esquerda, direita, teclas de navegação, tá? Superior, inferior, esquerda, direita. Ó, a função de insert, o del, o AC. O del tem função unicamente de nós podemos apagar um caractere de cada vez e o AC apaga completamente a máquina. O nosso pi aqui, ó, bem escondidinho. O ponto, que nós vamos usar muito, mas não usaremos a vírgula. A vírgula vai ser usada somente num cálculo específico, onde nós utilizamos essa tecla aqui, polar. Ok? As funções. Funções ao quadrado, ao cubo, raiz quadrada, sexagesimal, que é exclusivamente para graus, minutos e segundos. Os números negativos do conjunto dos inteiros relativos. Ok? Então aqui nós temos essas teclas aqui, ó, que faz esse conjunto, essa matriz de 4 linhas por 6 colunas, são as principais teclas de função. Nós temos as teclas dos números naturais e as operações aritméticas. Tá? Então, já que nós ligamos a máquina, nós vamos fazer as configurações iniciais. Então, nós vamos ir na tecla Mode. Conforme nós teclamos, ó, quando nós pressionamos a primeira vez, vai aparecer esse grupo de funções. Quando apertamos na segunda, nós temos a função DEG, que é grau, tecla de radiano, tecla de grado. Conforme os números que eu pressiono, eu vou pressionar aqui, ó. Ok? Então eu vou pressionar 1. Notem que aparece um D lá em cima no visor. Tá? Essa tecla, esse D maiúsculo indica que eu estou com a tecla de grau ativada. Tá? E ela também aparece aqui, ó, DRG. Ok? Essa é uma função dentro do Mode. Eu vou pressionar de novo o Mode, ó. Terceira vez, eu pressionei 3 vezes a tecla Mode, tá? 3 vezes. Então aparece Fix 1, SCI, que é o sistema científico, e o normal. Nós precisamos do Fix por quê? Fixar as casas decimais. Então eu vou pressionar 3. Opa. Voltemos, pressionei errado. Vou limpar aqui, ó. Fui direto no normal, mas não é o normal que nós vamos deixar. Nós vamos deixar no Fix 1. Eu vou pressionar 1. Nós temos a opção de 0 a 9 casas. Nós vamos pressionar 9. Então agora a gente tem todas as casas decimais. Se eu quiser reduzir as casas, o que para nós não é bom, que vocês precisam ter autonomia para poder fazer arredondamento, e o arredondamento sempre é autoral. Nós vamos utilizar aqui, ó, pressionar Fix,
1 e eu vou pressionar 5 casas. Ó, 5 casas decimais, ok? Mas eu vou refazer essa fixação de casas decimais e colocar 9. Tá? Então, qualquer valor que vocês fizerem, ó, ele vai responder com todas as casas decimais. Tá? Então, isso já está executado. Para que nós utilizemos, por exemplo, essa teclinha aqui, que me possibilita tornar os valores negativos, antes da gente fazer isso, vocês observaram que quando nós teclamos os valores na máquina, elas aparecem na primeira linha e depois aparecem, logo pressionar o igual, ó, na coluna de baixo, na linha de baixo, tá? Observe que está aparecendo ali, ó, uma seta, tá? Essa seta me permite, ó, tá? Ver os cálculos que já foram feitos. Funciona como se fosse um histórico, tá? Ó, eu não posso deletar nada agora, ó, porque esse valor já passou para a parte de baixo, eu não posso editar. Quando ele está na linha de edição, eu posso editar os valores, tá? Por exemplo, 125 mais 125. E quero trocar, vamos ver se nós podemos voltar. Ó, eu não posso editar lá em cima. Tá? O cálculo anterior ele não me permite, ó. Essa tecla aqui não está me dando permissão para voltar. Ó. Então vou ter que manter esse resultado. Não me permite edição. Só quando o cálculo, como não há cálculo nenhum, ele não está me permitindo fazer edição. Ó. Essa edição tem que ser feita antes de nós termos a resposta, tá? Por exemplo, eu coloquei 256, eu quero pôr 257, eu vou usar o del e substituir. Ó. Depois que eu editei, depois que eu lancei a resposta, eu não consigo mais voltar lá para editar, ok? Vou limpar toda a tela, tá? Vamos utilizar agora essa teclinha aqui importante, que é a dos números negativos. Ó, digitei, vocês viram? O sinal não ficou na frente. Então eu preciso colocar o sinal antes, tá? Na calculadora de aplicativo é diferente, tá? São comportamentos diferentes em função das máquinas. Tá? Menos 12 mais 15. Tá? Tem uma resposta. Menos 12 menos 12. Eu usei esse sinal para colocar aquele lá e esse aqui eu coloquei esse. Tá? Eu faço a soma automática. A mesma coisa, menos 12 vezes menos 15. Tá? Menos 12 vezes 15. Tá? Números inteiros negativos. Ok? Essa é a nossa tecla de raiz. Ó, observaram a ordem das coisas? Como ela segue a mesma notação da língua portuguesa, ela é muito semelhante ao HP10S. Tá? Primeiro eu abro a raiz e coloco os valores. Tá? Ó. Tenho a raiz direto. Raiz de tá? O inverso, vamos usar a potenciação. Nós temos duas teclas de potenciação aqui, ao quadrado e ao cubo. Vou colocar um valor grande. Ó, a função é direta. A função tem que vir logo após a digitação da numeração. Ó, já tenho a resposta. Resposta direta. Limpei a máquina. 5 elevado ao cubo. 125. Ok? Então eu posso fazer operações grandes. Tá? Então, quadrado ao cubo.
raiz quadrada. Vamos ver aqui, ó. Essa tecla aqui é muito importante para topografia, por exemplo. Vamos situar 12 graus. Eu vou ter que pressionar essa tecla em todas as categorias, grau, minuto e segundo. 12 graus, 23 minutos, 56 segundos. Vocês precisam observar que o segundo só pode ir até 60. Tá? Se eu colocar mais de 60, a máquina vai me dar erro de sintaxe. Só que a notação, vocês estão vendo que aqui, ó, grau, minuto e segundo. A máquina não vai reproduzir esses sinais aqui. Ela tem um outro tipo de reprodução por causa do cristal líquido. Ó, erro de sintaxe. Vamos ver, 12 graus, 15 minutos, 56 segundos. Ó, tá? Então é 12 graus, 15 minutos, 56 segundos. Eu posso, desse ângulo, extrair seno, cosseno e tangente como função direta. As funções inversas, eu vou usar o shift, porque ó, o inverso do seno está ali, ó. O inverso do cosseno está em amarelo, ó. E esse amarelo é a mesma cor do shift, tá? Então nós vamos limpar aqui, vamos extrair a função seno do ângulo de 12 graus, 26 minutos, 56 segundos. Tá? Esse é o seno desse ângulo em particular. Tá? Vamos fazer o seno de 45 graus. Tá? Qualquer função que vocês tenham, ela vai te dar a resposta. Que para nós, na verdade, não é o valor do seno que vai interessar nos cálculos. Tá? Em edificações vai nos interessar é a resposta final, tendo nessas operações o uso dessa sintaxe. Por exemplo, em topografia nós temos lá, quando vocês forem fazer a planilha, nós temos um valor de 125 metros e 56. Na topografia nós usamos 3 casas decimais. E eu vou multiplicar pelo seno de um ângulo, tá? 123 graus, 25 minutos, 57,66, tá? 57 segundos e 66 centésimos. E eu vou ter um valor em metros, tá? Porque o seno não tem unidade. Então aqui eu vou ter metros. Então esse é um exemplo de cálculo de topografia, tá? Utilizando as funções trigonométricas. Ok? O uso dos parênteses. Tá? O uso dos parênteses ele é completamente livre. Tá? Eu posso abrir aqui os parênteses, vamos fazer um cálculo simples. 523 mais, abrir parêntese aqui, vou usar 256 vezes 2, menos 25. Então ele vai seguir as operações, ó. Fiz o produto, somei e subtraí. Tá? Eu abri e fechei parênteses. Posso também quero isolar, por exemplo, numa operação, ó, 10 vezes, abro parênteses. Ó. Posso fazer essa operação toda aqui e depois multiplicar por 10. Ok? Então, operação com parêntese. Então, os parênteses podem ser usados para isolar nas operações. Tá? Nós não vamos ter colchetes aqui, mas conforme o isolamento de quantos parênteses você colocar, ele vai funcionar como se fosse um colchete. Tá? Eu falei da nossa vírgula aqui, ó. A nossa vírgula, em princípio, para nós no curso de edificações, nós vamos precisar usar esse comando pol,
tá? Que vocês usarão coordenadas. Esse é um comando exclusivamente para topografia ou para calcular a distância entre dois pontos, tá? Então esse comando acontece aqui, tá? Então ele vai aparecer o comando aqui, ó. Ele já vem com um parêntese aberto e aqui a gente vai colocar as coordenadas. E lá pelo meio do caminho, tá? Vou colocar uma coordenada aqui, ó. Menos... E aí eu vou colocar a nossa vírgula. A nossa vírgula só vai acontecer nesse conjunto aqui, ó. Ok? Então no momento certo a gente vai... Isso aqui vai ser esclarecido, os professores puderam esclarecer como vocês vão usar, eu não quero saltar na frente e explicar como é que é feito o cálculo polar, mas na hora de nós calcularmos o cálculo de distância entre dois pontos, eu vou fazer um vídeo exclusivo para nós calcularmos com o polar, tá? Um outro comando... Então nós temos esse comando interessante. A tecla de engenharia vai nos facilitar na questão da notação científica e da notação decimal. Por exemplo, vamos colocar aqui um valor. Se a máquina não estiver configurada, eu vou pressionar Shift, ver se ela vai aceitar. Nem sempre ela aceita. Ó, vocês viram que quando eu pressionei Shift, aparece um S lá em cima, ó, tá? E logo após eu preencho engenharia. Vamos ver se ela vai responder, porque às vezes ela não responde. Não responde. Então vamos ter que ir lá no Mode. Pressionei 2 vezes, errei. Tá? Tem que cuidar na hora de preencher as teclas. 2. Vamos ver, 9. Ó, o que eu ativei na máquina? Como essa máquina aqui é nova, ela não tinha sido usada recentemente, está sendo usada essa semana. Ó, eu ativei o modo científico. Ó, tá? Então, o que é o modo científico? Se eu escrever, vamos testar. Ó, ela já está me respondendo a notação científica automaticamente. Tá? Então, o modo científico SI, ele está ativo. Ó, ele aparece ali, ó. Tá? Então, a notação, esse valor aqui, ó, na 10, 3 vezes 10 na menos 3, é esse valor aqui. Tá? Então, se eu escrever 125, ó, ele já me dá a resposta em notação científica. Fácil, né? Não precisamos entrar naquelas elucubrações mentais para lembrar como é que faz. Tá? Esse vídeo vai ser um pouco curto porque eu não vou me deter em muitos aspectos. O π, que vocês conhecem para cálculo de circunferência, ó, que vai ser necessário, ó, ele está em amarelo. Então eu preciso da tecla Shift, que aparece lá em cima, e eu vou pressionar o π ali, ó. Tá? O valor dele, só se eu pressionar igual. Tá? Então ele acontece ali dentro. Feito isso, nós podemos chegar agora, tá? Nessas duas teclas aqui, tá? Ó. A máquina tem, ó, onde vocês têm essas letras maiúsculas aqui, ó. Onde vocês têm essas letras maiúsculas aqui, ó, vocês têm as memórias da máquina que duram enquanto esses dados continuarem dentro da máquina. Você não perde eles com a máquina desligada. Lembrando que essa máquina desliga aproximadamente 6 minutos após ela ter sido ligada, se ela ficar ociosa. Tá? Mas vocês não perdem
o que vocês armazenarem nessas pastas aqui, ó, de A a F e a X, Y e M, tá? Esse valor aqui que eu digitei, eu vou dar igual, somente para ele passar para a parte de baixo, tá? Aquele modo científico a gente ativa quando precisa notação científica. Vocês viram que ele se transformou em notação científica. Então nós vamos desfazer esse comando, tá? Vamos deixar no modo normal. Não, é o 2. Não tá certo. Ok. Tá? Então, esse valor aqui, ó, que eu digitei lá, passou para cá. O que vai acontecer agora? Até podemos ver qual é o segundo normal ali, ó. Pressiono de novo, vou em normal 3 e eu acho que eu pressionei o 1. Ó, tá? Vamos deixar assim, vamos ver 12.356. Tá. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Ok. Tá? Então nós vamos voltar aqui, ó. Vou escrever o valor. Tá? Esse é o valor que aparece embaixo. Esse valor aqui eu vou armazenar na pasta A, tá? Então eu vou pressionar, ó, estocagem, tá? Ó, Shift, porque para estocar eu preciso primeiro, ó, o estocagem está em amarelo em princípio, tá? Na máquina de vocês deve ser amarelo, tá? Aqui está um pouco escuro, que essa máquina é muito escura, tá? Então, Shift estocagem, eu pressionei o Shift e agora eu vou pressionar. Quando eu pressionar aqui o RCL, STO, ele vai aparecer lá, ó. Primeiro apareceu o Shift, agora está estocagem. E agora esse valor eu vou colocar na pasta A. Ó, quando eu pressiono pasta A, aparece aquele sinal. Eu dei entrada desse valor na pasta A. Feito isso, eu posso apagar, tá? Posso aplicar a tecla de auto clear e tá tudo apagado, tá? Apagado virtualmente, tá? Em tese não está. Por exemplo, eu vou resgatar. Lembram da tecla alfa? Eu preciso pressionar alfa, pasta A igual, tá? Então eu sigo eu pressiono a pasta A, perdão, eu pressiono a tecla alfa, a tecla da pasta em que você colocou os dados e depois teclo a tecla do igual. Eu vou resgatar aquele valor que já se encontrava dentro daquela pasta, independente se eu desligar a máquina. Vou desligar a máquina, por exemplo. O desligamento da máquina eu preciso pressionar Shift e o AC, tá? Desliguei a máquina. Vou ligar ela de novo. Ai, será que eu perdi os dados? Vou pressionar lá, ó, pasta A. Ó, os valores da máquina continuam aqui. Então eu posso ter os valores aqui, ó. E esse valor eu posso utilizar em operações, ó. Alfa A, eu vou levar ao quadrado. Ó. Tem um valor já. Opa. Esse aqui é o problema de fazer vídeos ao vivo. Ok? Então esse é o valor resgatado. Tá? Falei da vírgula. Nós não temos teclas significativas aqui para... Vamos ver se o fix continua lá bonito. Fix 1, 9. Vou colocar mais um... Vocês viram que ali quando eu deixar no científico é exclusivamente para anotação científica, né? Então eu preciso desfazer, porque senão toda vez... Olha, foi desfeito, ó, eu não tenho mais aquele 10 na menos alguma coisa ou 10 mais alguma coisa, tá?
A notação científica vai funcionar tanto para números negativos quanto para positivos. Ok? Então, essa tecla aqui de replay, por exemplo, ó, vamos colocar aqui um digitar sem parar. Vocês viram que eu tenho um pouco mais de 250 caracteres aqui, ó, nessa linha superior de edição. Então, nessa linha aqui, ó, eu posso vir com o cursor e deletar os valores que eu precisar. A gente sempre evita apagar tudo, porque senão vocês vão ter que digitar todos os valores. Às vezes você pode resgatar dependendo dessa setinha. Vamos ver se a setinha... Ó, não há nada porque eu recomecei os cálculos e não deixei nada lá na memória volátil. Tá? Ó, erro de sintaxe. O erro de sintaxe, ele é quando eu coloco alguns dados na máquina e eles não estão como deveriam ser colocados nessa inserção. Tá? Tem um comando de inserção que ele conjuga algumas teclas, que é o Shift Insert aqui no Dell. Ó. Vocês têm o Insert aqui, que é o mesmo do computador, que me permite ter... Eu quero inserir mais 256. Eu quero inserir um valor ali, ó. Tá? Se eu apagar, ó, eu perco o dado, né? Ele afastou aquele dígito. Então eu vou pressionar Shift, Insert. Ele me abre uma janela. E eu quero colocar o valor de 9. Tá? Então aí eu preciso sair da janela. Tá? Vocês viram que eu me afastei? E aí eu dou igual. Tá? Eu preciso afastar a janela de inserção, senão não funciona. Tá? Então, Shift, Insert, me abre uma janela de inserção de dados. Então eu posso editar aqueles valores que eu estou colocando na máquina. Ok? Limpo tudo. Continuo os valores. Ó, novamente eu operei, ó, eu vou pressionar alfa, pasta A. Ó, o valor continua na máquina. Para mim limpar as memórias, alguém já deve estar se perguntando como é que eu apago a memória. Eu posso inserir o zero. Você sabe que o zero é um elemento neutro. Ele vai eliminar, tornar vazio essa pasta, tá, em termos numéricos. Mas eu posso editar isso da seguinte maneira. Tá? Eu posso pressionar Shift, Clear. Tá? Pressionei Shift, ó, vou fazer de novo. Shift, vocês viram um S lá em cima, depois eu vou no Clear. Aparecem esses três comandos. Eu posso apagar somente as memórias, tá? Que é o ideal. Os modos, o mode eu posso apagar, ou o all. Esses é partes, esse aqui é tudo. Se eu pressionar o 3, eu vou literalmente formatar novamente a máquina. Tá? Então eu vou pressionar 1 e vou pressionar igual. O que acontece? Eu vou na memória aqui, ó. Se lembra que a pasta A tinha um valor? Está zerada. Tá? Limpei a máquina. Ok? Eu vou apagar aqui, só para a gente finalizar. E eu vou explicar para vocês que tem uma configuração ali, inicial que está na máquina. Tá? Por exemplo, vamos abrir, porque essa aqui está um pouco apertada, porque quando elas são novas, é um aperto. Observem